Então, boa noite a todos. Já falou meu nome, eu sou lá do Tintino Pires. São 30 anos, 33 anos de doutrina. E eu estou naquele momento assim que eu falo assim, agora eu estou começando a aprender. Né? É muito gostoso isso. Há 13 anos atrás, nós tínhamos... Eu estava na assistência social do Tintino, e nós tínhamos uma jovem mãe e avó que teve câncer no útero, com 40 e poucos anos, câncer, 30 e poucos anos. E a miséria da família, e a separação do marido, a forma, um monte de filho para criar, e a gente levando alimento, e a gente vendo a definhar, e eu ia lá visitá-la, e ela veio a desencarnar pelo câncer no útero. Aquilo bateu na consciência assim, pum, como se fosse um sino, porque nós não fomos acolhê-la com paz. E aí eu cheguei para a colega de longa data da casa, que é a Leia, a mãe das gêmeas, da Cirlei. Falei, Leia, a partir de hoje, nenhuma pessoa que vier aqui, que passar pela doença, ficará sem assistência do passe. E aí criamos um grupo de atendimento, visitas a doentes. Já são 13 anos, hoje são quase 15 trabalhadores, são 30 acamados assistidos. Então é um trabalho que quando você tem vontade e boa vontade, né? Você tem determinação de fazer, você tem caridade, amor para fazer, boa vontade, não é que a espiritualidade vai unir forças a você, é você que une forças à espiritualidade, porque o trabalho já existe lá. Então é nós que estamos adentrando ao trabalho. Passado esse fato, a gente foi muito solicitado para atender pessoas. Porque nesses atendimentos que nós fizemos, as visitas a doentes, que é basicamente dar o passe, ler o pão nosso em uma oração, sempre em dupla, a gente atendeu uns casos de depressão, outros casos, né, complexos, que somatizam no corpo questões mentais. E depois disso, sempre surgia um atendimento. Sandro Amar, a pessoa está passando mal, está com depressão, está querendo suicidar, e a gente via que não é caso da visita a doentes. E aí eu ia com mais um e foi formando uma bagagem. Há casos memoráveis em que eu visitei um suicida, um pseudo-suicida, com várias tentativas de suicídio, e na casa dele, ateu, abrindo o Pão Nosso, e eu amo a coleção Pão Nosso, Vinho de Luz, porque parece que a espiritualidade escolhe a dedo. Parece não, escolhe a dedo as páginas. E ali aquela página que eu li depois de ouvi-lo, falei, nossa Senhora, cada parágrafo era para ele. E ele somatizava ao ponto de queimar cigarro e fazer uma ferida aqui no pulso. Essa criatura estabilizou-se, passou a frequentar o centro, é um médium, abandonou o suicídio, as ideias suicidas. Mas ainda enfrenta alguns problemas com vícios, por causa da mediunidade, e não está educada, que deveria estar educada na casa espírita. Mas é uma questão dele. Só que esses atendimentos foram me dando bagagem, e uma época fui tão procurado, inclusive parcerias com o Pedro Paulo e outras casas, que até hoje tem outras casas que me indicam para atender pessoas, até membros de outras casas eu atendo também. Eu falei, não, gente, a gente tem que formalizar isso, fazer um atendimento fraterno. E aí, depois da pandemia, com a questão da pandemia, muitas pessoas precisando, vamos fazer o atendimento fraterno. E aí estava na presidência da Cirlei, nós elegemos um Marconi para fazer o material, porque o Marconi é muito estudioso
Se você quer pegar nuances, esmiuçar algo, você pede o Marconi. Ele vai trazer vários livros, ele é muito bom nisso. Inclusive, ele tem um de animismo que eu falo para você. Traga para eles que vocês vão surpreender. Eu aprendi animismo de novo. Então, ele fez um estudo. Nós fomos obrigados, nós todos até com bagagem, todos nós tivemos que passar por 6 sessões, onde foi online psicólogos de São Paulo, pessoas que já trabalhavam com isso, feito material, presencial também. Então fizemos um curso de atendimento fraterno. E é o que eu vou trazer um pouco disso para vocês. Apesar de ser atendimento fraterno, eu gosto de usar a palavra acolhimento. Porque atendimento é uma coisa fria, né? Mas acolhimento, eu já imagino acolhimento abraçando. O uso correto das palavras modifica a sua energia. Então você não é um atendente, você é uma pessoa que acolhe. E aí a sua vida importa. Todas importam. E o material que nós estamos trazendo, toda ela foi feito pelo livro Atendimento Fraterno, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco. Tem esse livro, são 60 páginas. Nunca viu? Muito bom. Tem esmiuça lá, eu trouxe o resumo. Mas tem lá, ele diz: em sendo o Espiritismo uma doutrina possuidora de respostas elucidativas para as questões desafiadoras da vida, de instrumentos práticos capazes de ajudar os que sofrem, desde que, honestamente, queiram ajudar e ser ajudados. É natural que um número crescente de pessoas busquem-no com o propósito de solucionar seus problemas e dificuldades existenciais. Resumiu tudo o que era do atendimento, ou do acolhimento. E aí vem a FEB falando: o Centro Espírita deve criar condições para um eficiente atendimento a todos os que procuram com o propósito de obter esclarecimento, orientação, ajuda ou consolação. Olha como é que é múltiplo. Olha, aqui já demonstra que quantos casos diferentes podem ser buscados na casa espírita. O atendimento fraterno é a concretização dessa recomendação. Passo adiante. Coloco em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime, do suicídio, da autodestruição, do autocídio, da busca da porta dos fundos. Não vale mais isso do que o lambris dourado? Também no livro. Então veja bem, coloco em primeira instância. Está pronto. E uma coisa engraçada hoje, a casa tem trabalhadores, a casa tem os trabalhos, os atendimentos, mas ligar. Pedro Paulo, uma pessoa querendo suicidar, tem que ser agora. Pedro Paulo, quantas pessoas na sua cabeça você pode ligar e chamar? Vamos botar que foi de noite, para falar que não tem o trabalho, está trabalhando. Não, agora. 2 ou 3. Não estamos desmerecendo os outros, não, pelo amor de Deus. Mas vamos supor que no sábado está todo mundo em casa. Uns 2 ou 3. Não é fácil você movimentar pessoas. E é qualquer um que pode? Não. Não é qualquer um que pode. Você tem que ter alguns cuidados. Tem que ter um preparo. Nessas experiências de mais de 10 anos que a gente tem, hoje, fazendo esses slides, eu falei assim, nossa, como eu podia fazer melhor em alguns casos? Não é que eu errei, mas havia inexperiência.
poderia fazer melhor. Naquela época julgava que era melhor. Hoje faria diferente. Mas isso faz parte da nossa evolução. É o fazer para acertar. E é muito engraçado isso, como a gente tem proteção, como a gente tem inspiração, como a gente tem intuição. Mais uma vez eu falo, eu uso a palavra acolhimento, por justamente você envolver a pessoa. E no final, gente, eu trouxe os casos ali para a gente analisar. A gente separa aqui uns grupinhos, a gente tem ali alguns casos ali do livro, a gente dá uma analisada. O perfil do atendente. A importância dos valores subjetivos e carisma. Carisma e amor. Mais do que a formação teórica. Aí vem aquela passagem bíblica, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não houver carisma e amor. Isso tem que ser, é uma vibração. Ela faz parte do atendimento. Ela tem que ser exteriorizada. Como é um acolhimento, você tem que envolver a criatura. Você tem que envolvê-la naquele ambiente. Para isso, você tem que ter carisma e amor. Ser carismático, empatia com ele. Tolerância e respeito incondicionais. Ser tolerante sem ser conivente. Eu posso escutar os mais absurdos relatos. Não quer dizer que eu sou conivente. Nós vamos ter a nossa orientação. Nós vamos respeitar a pessoa. E vamos fazer isso de uma forma amorosa, sem condenação. Autenticidade e sinceridade. Ser autêntico e sincero sem ser grosseiro. Tem jeito? Ser autêntico sem ser grosseiro? Tem. Ah, tem. Hein? Outro dia eu fui fazer uma experiência de intercâmbio, eu e a Silvana, né? Silvana é amorosa. Então a Silvana vai conversar com o Espírito. Meu irmão, vem cá. Desabafa aqui com a gente. E eu já sou diferente, eu sou mais racional. Como é que é, meu irmão? Você foi fazer o que na casa de quem? Por que você está fazendo isso? Né? O que é isso que você está fazendo? Por quê? Né? E aí agora nós estamos trabalhando num caso de desobsessão. Eu e o Cid Lúcio, nós dividimos o diálogo. E ele também é estilo Silvana, mais amoroso, e eu sou mais firme. Não é que é ser ignorante, nem grosseiro. Então o Espírito quando chega... Quem que você é? Ah, eu sou o diabinho, vamos parar com isso, isso aqui não resolve. Pode parar, nós conhecemos a questão de manipular a matéria, então melhor você mudar a conversa. Se fosse de luz, não, meu irmão, deixa disso, aqui todos são bem-vindos. É um jeito diferente que cada um tem. Mas é importante a gente ter um pouquinho do amor e um pouquinho da razão, né? Então, você ser autêntico e sincero sem ser grosseiro. Você pode falar com as pessoas e com o Espírito. Mas no atendimento fraterno tem uma coisa muito interessante que nós vamos ver lá na frente. Isso aqui talvez seja o último recurso. Descrição e confiança. Há um confessionário. É um confessionário. Ali morre ali. Não tem que... Se perder a confiança no trabalho, não tem que falar nada. Às vezes, a gente traz experiências adquiridas, igual eu falei do rapaz que o suicida, sem expor a pessoa. Eu posso trazer o fato, sem expor a criatura. Mas se a criatura for muito conhecida, eu não posso expor o fato, senão vocês vão ligar a criatura. Então a gente tem que ser cuidadoso nisso. Capacitação para a flexibilização de crenças. Um dos objetivos é levar o atendimento a se compreender melhor, flexibilizando crenças pouco racionais, ajudando na reprogramação da vida. Aqui é só crenças religiosas? Não. Não é só religiosa. Uma das coisas que eu faço muito
quando a gente vai atender, é perguntar qual é a sua religião. Por que eu faço isso? Para tentar falar mais próximo da linguagem que ela tem, que ele entende. Eu vou falar de espírito amigo? Não, vou falar de anjo da guarda. Uma coisa que eu falo muito, olha, bem-vindo a esta casa, estou te falando aqui que o seu anjo da guarda está presente. Sandro Amar, você vê, alguém te fala? Não, eu tenho certeza. E se não tiver? Problema da espiritualidade. Vocês têm dúvida que quando uma pessoa está em socorro, se o anjo da guarda não vai estar no melhor momento de poder envolvê-lo? Alguém tem dúvida disso? A religião é uma fé raciocinada, Eu falei com o Santana uma vez, o Santana perguntou, o que é fé? Eu falei, é crer. Crer não, senhor, é ter certeza. Você tem que ter certeza. Então eu falo. Tem que ter certeza do que eu estou falando. Se não tiver um, ele vai ter o outro. De qualquer forma, eles vão estar ali comunicando. Eu não tenho dúvidas que o anjo da guarda da pessoa está presente. Ele é o responsável por ele. Está nos momentos mais difíceis. No momento de envolvê-lo ou passar a intuição para mim do que deve ser abordado, mais do que necessário a presença dele. Então, tem certas coisas que eu falo com autoridade. Né? Não estou brincando. Não é verdade? E as crenças, às vezes, muitas delas a vida não tem jeito, eu sou fadado a ter problema, e por aí vai. São questões pessoais, às vezes, que estão ali sendo manipuladas. Promover a autonomia ao ajudado. O atendente não deve fornecer soluções prontas, mas encorajar o ajudado. A gente não pode dar receitas prontas. A pessoa não pode ser levada para o atendimento, ela tem que querer ir para o atendimento. A pessoa não pode ser levada ao psicólogo, ela tem que querer ir para o psicólogo. Porque ser levada não ajuda. E pode até criar o inverso, uma rejeição. Então, nós temos que fazer o quê? Promover a ajuda e a autonomia, que ele sinta que aquilo é importante na vida dele. Porque quando você faz o atendimento, além das orientações, das sugestões, uma coisa que é certo, que todo mundo faz leia uma página do Evangelho, faça suas orações. Isso aí parece que é obrigatório, né? Isso é uma coisa que você deve fazer mesmo. Mas ele é obrigado? Não, ele tem que entender que aquilo é necessário. Aí você tem que explicar por que fazer isso, né? Estabelecimento do perfil ideal pela direção da casa, né? Você pode colocar qualquer pessoa para atender? Não. Pode ser qualquer pessoa. Tem que ter uma maturidade, uma experiência, uma vivência, conhecimento, respeito, saber ouvir, falar menos, saber ouvir mais. No atendimento que você menos fala, menos faz é falar. Você ouve mais. Não julgamento. Tem um vídeo no Quai, né, no TikTok, e a psicóloga faz um tratamento. A psicóloga faz um tratamento muito interessante. A primeira sessão, ela tenta falar alguma coisa, não quer falar. E ela fica olhando para a cliente. Na segunda, na terceira, o que a psicóloga faz? Ela começa a contar caso, começa a falar de música, começa a fazer gracinhas, teatrinho. E ali, vai passando o tempo, a outra vai sendo envolvida até o momento lá que é lindo. Depois vou ter que te mandar isso que é lindo. A pessoa fala. Eu acho muito interessante. É a terapia do silêncio. Não falou nada. Fez um monte de coisa. É um pouco do... Como é que chama aquele personagem do filme do Robin Williams, que ele fazia palhaçada lá para... Hã? Não, esse aí não. Esse aí é o John Nash, matemático. É aquele hospital que ele fazia o tratamento alternativo.
É. Não, isso tem um nome. É. Ele tem um nome, esqueci o nome dele. Que ele faz um tratamento alternativo. O outro está imaginando a guerra, ele vira a cabeceira da cama e vai pá. Ele entra no mundo dele. E aquilo foi real porque ele levou pacientes para a casa dele realmente e promoveu o atendimento alternativo. Hoje nós temos o doutor cura-cura. É semelhante. Não é verdade? Qualidades humanas básicas. Saber ajudar, ter interesse pelas pessoas, possuir repertório de conhecimentos, hábitos de oração e estudo e ser moralmente equilibrado. Requisitos doutrinários de vivência espírita. Olha só, não basta só saber. A pessoa tem que ter uma integração na atividade do centro. Eu só frequento a reunião de mediúnica, eu só frequento aquele trabalho. Não é suficiente. Você não conhece a pessoa assim. É preciso ter uma interação maior com a casa. Faz parte de grupo de estudos e por aí vai. Familiaridade, conhecimento profundo da doutrina, familiaridade com o evangelho, competência para aplicar a paz. Desenvolvimento de empatia e sensibilidade é o mais importante. Se a pessoa tem carisma e amor, e empatia e sensibilidade, vai longe. Qualquer atendimento para ele é moleza. Porque a empatia é você se colocar no lugar da pessoa, e você imaginar o que ela está passando. Hoje eu assisto filmes, às vezes filme de guerra, vamos supor filme de guerra, de injustiça. A pessoa foi injustiçada, o outro está com raiva, quer se vingar. Eu paro e falo assim, eu entendo a raiva dele. Eu entendo a raiva dele. Porque talvez, se eu estivesse no lugar dele, estaria agindo parecido. E dependendo da época, faria igualzinho. Até pior. Então, quando eu assisti um filme dramático, de guerra, de vingança, as coisas, tem que entender empatia. Porque se você estivesse no lugar dele, você faria diferente? Talvez não. Hoje nós somos contra a escravidão, nós somos a liberdade das pessoas. Mas se nós vivêssemos na escravidão, será que nós não tínhamos escravos? Entende? Então não podemos condenar. Porque a linha da história fala muito de nós também. Hoje nós estamos aqui, na casa espírita, né? Nós estamos aqui bebendo desse maná. Mas já fomos aqueles que desvirtuaram as palavras. Bom, as fases do atendimento. A coragem. Porque para entrar no atendimento na terra, preparado porque a gente vai ouvir. Muitas vezes a gente não tiver coragem de desestrutura emocionalmente. Tem que ter equilíbrio. Tem quadros que a gente se envolve, sente a dor que está sentindo, e você tem que ter a coragem, a sensibilidade de se envolver sem que ele fique acima dele de você. Conheci o Sandro Omar, porque eu fui solicitado pelo São Levino, eu estava na estrada, eu falei assim, preciso lembrar de plateia. Você tem condições de fazer? Tem um rapaz aí, que suicídio. Vou falar, não vou argumentar, apesar de ter um conhecimento, mas e se essa pessoa na hora falar, vou dar conta? Era uma situação desafiadora demais naquele momento. No dia que a gente foi saindo junto, fazendo alguns, aí você lança a mão do seu arcabouço de conhecimento, você entra com proteção, você tem que se preparar, porque é desafiador. A gente nunca sabe para que lado que a conversa vai. Tem que ter a coragem de saber. Você nunca sabe o que está te esperando. Eu chego na porta da residência, ali eu peço permissão para entrar. Não entra, não. Não entra sem pedir permissão, não. Respeita aqueles que estão ali, são opositores. Pede a companhia. Abre os trabalhos com a prece, encerra com a prece, peça permissão para sair. Não é mole, não. Coragem no trabalho é importante, porque você vai enfrentar opositores. Você está indo para lá e já estão no seu calço. A cada coisa que acontece, vocês nem imaginam. Mas vão na fé que vai.
Zé Grosso fala uma coisa muito interessante. Não tem medo não, gente. Jesus fala, onde tiver um ou mais no meu nome, lá eu estarei. Vai, preocupa não. Se tiver algum problema, é problema dele, que se vira para nos ajudar. Zé Grosso é muito engraçado, né? Aí um dia o bicho estava pegando para mim, ô Zé Grosso, ó, hoje eu vou usar aquele negócio, hein? Ô Jesus, se vira aí para me ajudar, que o bicho está pegando pro meu lado aqui. Ó. Isso brinca, né? Mas é sério. O perfil, as fases, né? Atender, envolve cuidar do ambiente físico, decoração e conforto. Não é decorar chique, mas também você não vai atender na cozinha, no depósito, num lugar confortável. Porque se tiver um ambiente que não favorece, um lugar escuro, não tem uma pintura direito, né? Assim, tem que ter uma coisa agradável, assim, tem que ser um lugar. Não é luxo, é o básico. O simples pode ser confortável. O simples pode ser confortável, né? E do comportamento do atendente, que deve ser polido, acolher e atento. Olha aqui, está falando de atendimento. Acolher. A habilidade de saber ouvir é essencial, pois demonstra empatia e permite ao atendente compreender e memorize o que ajudado expressa, facilitando futuras orientações. A inspiração dos bons espíritos pode surgir durante a fase de escuta. Eles estão presentes, tanto o protetor da criatura, quanto o teu protetor do trabalho. Então, muitas vezes eu estou ali ouvindo e falei, meu Deus, o que eu vou falar para a pessoa? E aí você se mantém atento, que a orientação. É que eu falo coisas que eu falo assim, onde eu tirei isso? Eu nem lembro mais o que eu falei. E o Pão Nosso dá um caminho que, nossa, ó, mas lá no livro você viu que saiu assim, assim, assado? Gente, ajuda de todo lado. Responder vai além de responder as perguntas, envolve identificar e esclarecer o problema principal do ajudado. Separando os elementos irrelevantes, o atendente deve captar e refletir os sentimentos do ajudado, interpretando também a linguagem corporal. Gente, outro dia eu estava atendendo um casal e um deles é médium. E eu fui falar uma coisa para ele, ele virou a cadeira e ficou tenso. Eu falei, fulano, o que aconteceu? Nada não. E ele continuou tenso. Depois eu falei, fulano, o que aconteceu? Nada. Aconteceu sim, pode falar. Não. Cara, estou te falando. Está me chamando muita atenção, pode falar. E aí ele veio falar. Que o que eu estava falando estava incomodando ele. Mas era ele que estava incomodando? Não. Então o corpo fala. Quando a pessoa está fugindo, está escondendo, está com receio de falar, você tem que identificar e ir ali ajudar. É impressionante. Quando às vezes vou atender as pessoas, a pessoa senta e começa a chorar. Eu não entendo por que eu estou chorando. Eu falei, eu entendo, a espiritualidade vai te dar um passo para a Guiné. Libera, minha filha, torna esse copo. Porque está transbordando. Aí você chora. A conversa alivia. Quantas pessoas choram no atendimento? A minha filha chora. É a janela da alma que precisa ser esvaziada. Pergunta deve ser feita apenas quando necessário. Personalizar. Este é o momento em que o ajudado se reconhece como uma pessoa ativa e responsável por suas próprias emoções e ações. É fazer ele entender que as ações dele que vão mudar, não é a nossa, é a dele. Então o problema chegou lá, o problema é dele, não é nosso. Nós vamos estar ali uma empatia, compreender, auxiliar no que puder. Mas ele tem que saber que ele tem que promover ações. Eu atendia, depois você viu o horário, né? Eu atendi uma casal, uma mulher, uma casal que fala? Não sei, uma casal. Né? Uma casal. Uma delas é médium. É porque eu não estou acostumado, não sei. Eu evito até falar porque para não atropelar aí esses problemas que tem, né? De errar na fala. E uma delas é médium. E sempre que ela ia, ela frequenta a casa, sempre que ela ia, de vez em quando ela pedia para atender.
E eu atendia e às vezes eu permitia que ela dava passividade, ou dava passividade com ela ali. Não é permitido. É porque o Sandromar é doido, faz umas coisas fora da tabela. Mas para isso tem que ter coragem para fazer, não é qualquer pessoa que faz, não. Não faz o que o Sandromar está falando aqui, que dá zebra, dá zebra. Dá zebra. Então a pessoa estava ali, eu deixava ela liberar a mediunidade dela, para ela relaxar. Porque o que acontece? O que é o médium? O médium vai acumulando energia, aí você vai atender, mas ele ali... E qual que é a orientação que eu dava a ela? Olha, você tem que evitar a vida social, bar. Ah, mas é difícil, porque final de semana... Bom, aí a regra. Tem que fazer oração, evangelho lá, mas o sofá... Aí eu fiz isso uma vez, fiz duas, um espaço assim de 15 dias, um mês. Fiz 3 vezes isso. E toda vez que eu atendia a ela, eu falava, olha, você já sabe, mas eu vou repetir. Você tem que evitar bebida alcoólica, ambientes negativos, vibração baixa, porque você é médio, absorve, papapá. Eu te atendo 200 vezes. 200 vezes eu vou falar para você que você tem que fazer isso. Mas teve um dia que ela pediu ajuda, eu estava um dia e falei assim, não é possível. Não, hoje não. Eu pedi outra pessoa para atender. Só que não era o atendimento que ela queria. Né? E aí ela não gostou. Mas eu fiz de propósito. Porque estava virando bengala. Eu realmente aliviava ela do processo que eu fazia. Mas eu não estava ajudando ela. E como ela também não se ajudava, eu cortei. Então eu tenho que fazer uma coisa que era pela mediunidade. Ou você se educa, ou não. É escolha. Mas eu estou te ajudando, você escolhe passar por um processo mais difícil? Então eu vou deixar você escolher a parte mais difícil. Mas fique com ela, que ela é sua, não é minha. A gente tem que entender isso. Então aqui ó, é uma pessoa responsável pelas suas ações, ela tem que ser responsável. Hein? Sim. Sim. Mas o que acontece? Eu fiz ela enxergar que aquilo era real que ela sentia. Porque ela não estava percebendo. Então, por algum momento, eu falei assim, olha, vou demonstrar para você o que eu estou te falando. E ela passava, o Espírito falava através dela. E o Espírito falava através dela. Eu tentei despertar nela uma proposta de conhecimento e uma linhagem, uma linha de edificação, controle e educação mediúnica. Porém, a parceira, a linha dela é diferente. Por ela ia. Por ela ia seguir a minha proposta, mas a parceira não ajudou. O que eu fiz ajudava. E ela atendia que ela precisava, mas a parceira não. Então, infelizmente, né? Por isso que eu falo, não é correto. É porque eu dou um de doido de vez em quando. A norma sabe, né? De um dá um de doido. Conversa sozinho, fala no ar, né? Vai falando. Então, não é exemplo a seguir, nós vamos ver isso aí. Tá? Eu estou te falando por que acontece. Se eu estou dando exemplo, é porque aconteceu e não é um caminho legal. Saber ouvir. Importância de ouvir bem é crucial para o atendente fraterno. A maioria das pessoas retém apenas uma parte do que ouvem, tornando a audição uma habilidade frequentemente negligenciada na comunicação humana. Saber ouvir é mais produtivo que falar, pois facilita a compreensão mútua. Eu atendi uma vez uma psicóloga, não era da cidade. E ela ouviu, falou, era espírita. Falou. No final, fiz uma prece, fiz uma leitura. Nossa, ela agradeceu tanto. Ela precisava só falar. Não tinha orientação nenhuma para dar. Mas o psicólogo também precisa. Chorou, tudo. Não, gente, é só falar, só ouvir.
A pessoa quer desabafar, o copo está cheio, né? Tem gente que não espera nem terminar de falar, não é? Se o atendimento é 30 minutos, 20 minutos tem que estar falando, ela só vai falar. Às vezes, teve uma vez que eu fiz um atendimento e a pessoa não falava, eu perguntava, não falava, ficou difícil. Porque a proposta é a pessoa fala. Foi um atendimento difícil. Eu não tenho pega, eu não tinha material. E aí a orientação é, ora, lê aqui o evangelho, não tinha o que fazer. Não pode. É dele. O problema é dele. Assistido. Assistidos da casa. O assistido está precisando de R$100 para pagar a conta de água ou comprar um arroz. Você arrumou R$100 para ele ou você arrumou o dinheiro, pagou a conta de água e deu o arroz para ele. Ok? Beleza. Vai ficar satisfeito? Muito. Ajudou? Bastante. Daí uns 10 dias, de novo, uma necessidade. Você arrumou mais R$100 para ele em outra assistência. Nossa, ele ficou muito grato, porque realmente ajudou. Na terceira vez que você fizer isso, você vai criar nele uma dependência, uma segurança que ele tem uma origem de ter. E isso não é legal. Não é legal. Hã? Já vivenciamos isso aqui várias vezes. Não é legal. Mas é só assistido? Não. É qualquer um de nós. Chama-se zona de conforto. Você entrou nela, você não quer sair mais. Há uma fala seguinte: a partir do momento que você experimenta uma coisa nova, você não quer voltar à anterior. Se você experimentou uma coisa que te deu uma certa saciedade, felicidade, você não quer experimentar outra diferente. Mas devemos negligenciar? Não, devemos só saber fazer, para que a pessoa não fique. Eu já atendi família durante anos que a pessoa virou uma pendente. Não cortei. Inclusive, a pessoa troca de chip e me manda mensagem, ela pede dinheiro, eu bloqueio. Ela trocou uns 50 chips já, eu bloqueio 50. Não vou, vai ter dinheiro para chip. Ouvir é uma forma de altruísmo, ouvir é um ato de renúncia ao altruísmo. Tem dois tipos de altruísmo, né? O altruísmo olhar por cima, né? E o altruísmo olhar para cima. Não é assim? Ou não? Estou errado? Quem aí da arte das letras aí? Altruísmo está olhando para cima. Mas tem altruísta que é olhar por cima. Esse aí é o egocêntrico e por aí vai. Demonstrando amor e atenção ao próximo. Exige esforço, tanto de quem fala quanto de quem ouve, para que haja compreensão. Ixi, melhoria da capacidade de ouvir. Né? E à medida que você vai fazendo, você vai melhorando a técnica. E é por isso que de sempre em sempre tem que haver reunião do setor, tem que haver uma recapacitação, 6 meses. Reunião que eu falo é 3 meses, igual reunião mediúnica mesmo. De vez em quando você tem que fazer uma. Todos aqui participam de reunião mediúnica? Todos? De tempo em tempo a reunião tem que fazer uma avaliação? Não é a avaliação final da reunião, não. É uma avaliação de tempos em tempos. Fazem? Não fazem? Não fazem, né? Da reunião. De reunião mediúnica. Não, não é da reunião, não. É da composição mediúnica, da reunião. Não é falar do que foi feito, não. Por que é importante? Olha, isso está nas técnicas dos livros da FEB lá. É necessário fazer. Por quê? Tem coisas que você vai ajudando mutuamente nessas avaliações. Vou dar um exemplo. Pessoal, tem um médico na África, vai receber espírito, bocejo, muito alto. Aí você fala, gente, olha, nós bocejamos porque recebemos uma energia, mas ela deve ser educada para não atrapalhar o outro. Porque se você começar a bocejar alto, aí o outro vai bocejar, como é que fala? O ruído mesmo atrapalha a concentração. O Pedro Paulo fala assim, gente, como é que está a minha direção aqui na reunião? Fala, Pedro Paulo, eu acho que você está... Só você que faz a prece, você tinha que passar outra pessoa para fazer a prece. Né? É uma reunião de avaliação do trabalho.
Não é feedback, não. É uma reunião em que todos se posicionam. Isso é muito importante. Muito importante. Eu vou achar e vou mandar para você. Muito importante. Porque você evita coisas que podem estar na cilada e a pouco você entra. Isso está no material, manual, estudo e prática da mediunidade. Eu vou achar e vou trazer, vou te mandar. Isso é muito importante. Porque eu tive feedbacks sobre dialogar de menino jovem. Nossa, porque às vezes eu falo assim, fulano, você está vendo alguém? Eu sentindo alguém? Não, ninguém. Aí eu rodava a mesa, ninguém estava sentindo, nada voltava nele. Ele se sentia pressionado. Aí eu sinto uma pressão, eu não gosto. Eu tenho que respeitar ele. Mas isso a gente não faz reunião mediúnica e para só para fazer análise de melhorias que você pode fazer na mediúnica. É muito interessante isso. Né? E você vai ver que tem sempre uma coisinha para fazer. Sempre tem. Fatores físicos que influenciam a audição. Temperatura. Você vai para uma sala, eu estou com um problema no Tintim lá, que uma sala dessas é muito quente. Você vai lá, o ventilador, e eu tenho problema de surdez, aparelho, o ventilador. Eu escuto mais o ventilador do que a pessoa. Então é complicado e é desagradável. Você está ali suando. Vou colocar um ar-condicionado. No final do ano eu ponho um ar-condicionado lá. Tem que ter um ambiente tranquilo, uma cadeira confortável, a água magnetizada, o livro da vinha de luz, né? Daquela frio, tudo afeta. A luz, ruído atrapalha. Gente, o dia eu estava atendendo, tinha um pessoal da assistir do outro lado, a gente fica, gente, pelo amor de Deus, para aí, ué. Até os próprios trabalhadores às vezes atrapalham, se tiver uma atividade ao lado. Mas como foi um atendimento de emergência, eles não sabiam. A gente tem que sair e falar, olha, nós estamos fazendo um atendimento ali. Aí todos respeitam. Né? O ruído atrapalha. Você está na concentração, você está na imersão do caso. Você está vendo um filme. Em poucos minutos você está vendo um filme ali, você está vendo detalhes no filme. Iluminação, meio ambiente. Tem um ambiente físico, espiritual, deve ser adequado. Não pode ser feito em qualquer lugar. Não vou fazer isso num botequim, não vou fazer isso num restaurante. Um lugar adequado para fazer isso. Um meio com as energias próprias, né? Por aí vai. Condições de saúde, a pessoa tem que estar com a saúde plena para fazer. Eu estou passando por um problema, eu estou com sinusite. Você toma antibióticos fortes, a energia sua já está complicada, você vai juntar com a energia do outro. Então é bom você aguardar um pouco, melhorar a sua saúde. Né? Quanto tempo tem já? 10 para 18. Vou acelerar. Fatores mentais, indiferença, né? Não tem interesse por fazer aquilo. Isso pode ser já também um processo de magnetização de espíritos para que você não auxilie. Travamento, problemas físicos mesmo que pode causar nada. Então a diferença, nossa, coisa chata, cara, alerta que tem um problema aí. Impaciência, preconceito, tem que ser paciente, esperar a pessoa falar, terminar de falar. É a vez dela falar. Você não tem um tempo suficiente para fazer aquele papel, vai um dia, não vai correr não. Lá no Tintino, eu não concordo não, mas eu fui obrigado a aceitar porque foi um grupo que fez e a gente não pode desmoralizar o grupo. Se foi eleito um grupo para fazer, eles fazem. Então é 20 minutos para ouvir e 10 para orientar. Eu acho que às vezes eu gasto até 1 hora para atender, que eu faço muito bem feito. Eu posso ir parceria e dá 1 hora. Mas assim, a gente também tem que ter ali cuidados para não ficar longo, senão se perde o fio da meada. Falar demais, perde o fio da meada. Falar pouco, mas certo. Preconceito, né? Não importa o que o outro está te falando, pode ser a coisa mais absurda do mundo. A gente não está ali para julgar. Tem que se respeitar. Eu bati na minha mulher, meti a mão nela. Não, tem que respeitar. Não sabe que a circunstância levou ele àquilo. Nós estamos atendendo uma pessoa que está pedindo ajuda e está no processo temporário de desequilíbrio. Assim o médico que eu quero o Mesma coisa. Preocupações distraem a atenção. Nossa, eu tenho que pegar meu filho na escola.
Meu marido vai chegar. Não, você tem que estar à disposição. Saber que aquele ali pode passar o horário. Então não é cronometrado. Então quando a gente sai tem esses problemas, né? Ansiedade. Nossa, está falando, eu quero falar, o outro está falando, eu quero falar. Tem que controlar a ansiedade. Agora sim nós estamos chegando no finalzinho. Recomendações. Não prometer curas, nem estabelecer certezas, a não ser aquilo que a doutrina fala, o evangelho fala. Recusar gratificações, a não ser que seja milhões de reais, brincadeira. Recusar gratificações, atenções, distinções, né? Teve uma pessoa que chegou no Tintino e teve um dia que ela me deu 10% do salário dela. Eu falei, o que é isso? É o dízimo. A gente não recebe dízimo. Mas eu quero dar. Eu falei assim, faz favor, então vai no mercado, traz em compra. E mandou a compra na primeira, mandou na segunda, me deu o dinheiro uma vez. Mas ela viu que não era um negócio dela, foi embora. O negócio dela é dar dízimo. É dar dízimo. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Evitar opiniões. Eu acho que você não tem acho. É ouvir e a base do evangelho é a doutrina, mais nada. Não interferir em receituários. Esse remédio faz mal. Não. Verifica com o médico, procura outro médico, vê se o remédio está adequado para você ou não. Você não dá opinião. Manter a privacidade, mas não a vedação absoluta da sala. Você não vai trancar a porta da sala. E você não faz sozinho também. Você sempre em dupla. Por quê? Tem a questão mediúnica que pode... Eu estava atendendo uma pessoa outro dia, e essa mesma criatura que estava uma bengala, ela levantou da cadeira e fez assim com o braço. E quando ela foi assim, eu não saí não. Esperei. Seguraram ela. Mas é complicado. E se te esbarra? Tem que ter uma pessoa ali para... Sem falar que eu posso estar dando um passe, sem querer esbarrar aqui e falar que eu tive assédio sexual. Né? Ainda mais eu que gangorro muito pela labirintite. Né? Às vezes eu estou dando passe aqui, quando eu vejo eu já estou aqui. Mas é incrível, cara. O olho fechado. Isso a gente não deve fazer com o olho fechado, sempre com o olho aberto. Então a sala não deve ficar fechada, trancada, porque pode precisar pedir um socorro a uma pessoa, como já aconteceu. Pedir uma água, um lenço, falar com simplicidade, sem linguajar complicado. Não vai falar o linguajar da Joana, mas o popular ali, né? Simples. Atender o indivíduo de preferência sozinho, não você sozinho, mas ele sozinho. Mas às vezes está acompanhando uma pessoa que a pessoa dá mais informação que você. Já aconteceu de atender uma mãe e a filha, duas questões complexas que se colidiam. Eu atendi as duas primeiro, juntas, depois eu separei as duas. Eu ouvi um pouquinho, depois eu separei as duas, comecei a ouvir as duas separadas. Então foi muito legal. Não fazer revelações, né? Não dizer ao atendido, você está obsediado. Olha, existem energias que às vezes estão vinculadas, né? E tem que sempre fazer uma coisa mais interessante. Não doutrinar espíritos durante o atendimento. Se o médium, se ele incorporar, você tem que cortar para parar, não é que não é o momento. E esse é o correto. Lembra da experiência que eu falei, que eu comecei a fazer isso e a pessoa acabou tendo uma bengala, a pessoa queria que eu fizesse aquilo e ela mesma não queria se esforçar? Isso é uma das complicações, mas tem outras. Às vezes ele pode te agredir ali. Mas às vezes a força é tão grande que ele fala. E aí você entra em oração, dá passes, acalma a criatura, encaminha ela. Mas acontece, tá? A gente tem que saber lidar com tranquilidade nas situações especiais. Pode acontecer de tudo. Por isso a coragem. Não é fácil, não. Não utilizar de informações do atendimento para orientar doutrinadores, nem informação deste para orientar o atendimento. O que está falando aqui? Atendi a Silvana, me passou um monte de coisa. Vou pedir o caso dela na reunião mediúnica. Para eu não influenciar os médios, eu não passo. Eu só passo, ó, Silvana está precisando, Silvana tal, precisa. É o que o Pedro Paulo fala aqui no atendimento de 4 semanas, né? Passa o nome, recebe e passa para lá. Não vai alimentando com informações. Nós temos um tratamento de obsessão no Tintino, esse é diferente.
Porque nós acompanhamos não só o encarnado, como o espírito também. Então, é um mês acompanhando, 2 meses. Então, o espírito vem a primeira vez, nós pegamos o nome dele, ele está rebelde, ele vem a segunda, nós pegamos mais informações, ele vem a terceira, ele vem a quarta. E aí, de uma semana para outra, nós estudamos a comunicação anterior, né? Mas isso cria com ele um vínculo e ele fica relembrando o caso, que para ele é terapêutico, mesmo dolorido. É uma terapêutica através da dor. Porque relembrar casos não é fácil, não. Né? Não encaminhar ou indicar pessoas para reuniões mediúnicas, sempre para um grupo mediúnico. Ele tem que estudar, tem que se equilibrar para poder ir. Não asseverar para o atendimento, você é médium, né? Olha, você tem, todos nós temos capacidade de sentir, não atender incorporado. Apesar de que, às vezes, você fala mediunizado, mas você nem sente. Isso é interessante. Eu já ouvi pessoa falar mediunizado, mas você nem percebe. Né? Só te interromper um minuto. A questão anterior aí que você falou. Aqui? Você falou que o espírito volta 3, 4 vezes? É. Ou o encarnado? Não. Eu estou atendendo o Pedro Paulo, o caso do Pedro Paulo. Então, durante 2 meses, eu estou atendendo os obsessores do Pedro Paulo. Então, aquele espírito que está cobrando o Pedro Paulo, ele vem uma vez, vem 2, vem 3, vem 4. Ele vai revendo os casos junto com a gente. Desobsessão. Onde eles conseguem identificar o obsessor, e muitas vezes é o motivo pelo qual alguns estão vai linkando a situação do passado. É como se fosse uma novela. Imagina uma novela. Consegue descobrir a situação. Nós mapeamos. Desde 100 anos atrás, 200 anos atrás. E no final, Anterior, eles relembram, agora e além desse espírito em tratamento se manifestar recorrentemente, o guia da reunião, no final, consegue elucidar casos, passar informações, interagir de forma a elucidar o problema. Então, o espírito da reunião, o protetor, o guia da reunião, se manifesta constantemente ajudando a frente. Porque quando a gente escuta o obsessor, vou te atender, tá? Quando a gente escuta o obsessor e ele tem ali raiva da pessoa obsediada, mas ele também cometeu atos complicados, né? E nós escutamos as vítimas dele, e ele é obrigado a ouvir o relato das vítimas. Mas ele fez isso comigo, assim, assim. E aí é muito bonito, cara. Porque é uma semana para outra, ele fica na instituição e ele fica conversando, recebendo visitas. E, cara, dificilmente não converte. Dificilmente. O último não converteu, mas ele baixou a bola e ficou na sua dor. Com certeza depois vai se converter. Eles chegam como sendo justiceiros e são os maiorais. Quando ele reconhece sendo um culpado. Com autoridade na fala, com experiência de ter passado em reuniões mediúnicas, com habilidade de mentir, de te iludir, de complicar a situação. E aí, às vezes, no final, o mentor precisa nos esclarecer muitas coisas. E às vezes o mentor não esclarece tudo, porque da última vez que nós tivemos, que a gente viu que o mentor estava sempre esclarecendo, o mentor falou, vou passar um tempo sem vir aqui, porque vocês têm que se esforçar mais. Ele falou assim com a gente. E foi muito bacana. Depois, negócios... Cara, e é muito bonito quando tem um fechamento do espírito rebelde, ali, frio, ele se demove e passa, então, realmente eu preciso mudar. Foi tão bonito uma vez que até o mentor chorou, falou, não tem condições de falar com vocês. Eu aqui estou, e o outro espírito veio, é muito bonito ver o mentor do trabalho chorando de ver a pessoa mudando a sua afinidade, sua faixa mental. É muito interessante. Depois a gente pode falar só sobre esse trabalho. Tá. Os obsessores, como que eles estavam ali dentro? Esse trabalho de obsessão, o espírito voltava toda quarta-feira. E tem um detalhe que a gente vai reformulando pergunta. Mas como é que acontece? Ele não está aqui por vontade própria.
O obsessor não vai por vontade própria. Eu vou lá que eu vou ser desobsessivo. Não acontece. Também não está preso. Que ele vai obrigado e vai. Aí eu perguntei ao mentor, como acontece essa estadia do irmão aqui na casa? Porque ele não está obrigado, trancado, mas também não está por vontade própria. Aí, uma semana antes, no dia, o médium saiu, viu a casa enorme, né, os trabalhos, as pessoas que estavam sendo ajudadas, o obsessor, inclusive esse obsessor em estado assim, já com as suas dores, já no processo final, vendo as suas dores, revendo os casos, e algumas delas falando, viu como é que fulano está ali, com suas dores mentais, viu isso tudo, viu os trabalhos, a casa que expende, que a casa espiritual não é só isso aqui, é para cima, é para baixo, é para o lado, e ele viu um umbral embaixo. E aí, né, Sandro Maia, já viu aqueles livros do André Luiz? E fulano pergunta para o... Eu sou um daqueles lá, pergunto tudo. Bateu a dúvida, eu pergunto. Sou perguntador mesmo. Então eu perguntei, se ele não é convidado, se ele não é prisioneiro, como é que ele se dá a estadia dele? E o que acontece de uma semana para outra? Eu perguntei ao próprio espírito. Ele fala que recebe visitas, né, que recebe muitas orientações. Bom, o mentor falou que ali na parte inferior da casa é criado um simulacro aonde as energias dele transformam o ambiente simulando o ambiente que ele estava. Ele acha que está lá, mas está ali. E aí, naquele local isolado do umbral original, isolado da casa, para não perturbar a casa, ele recebe energias de amor e compreensão que vai queimando aquela atmosfera dali, né? E ele também vai queimando a própria... O que umbral, eu já fiz a palestra, não sei se eu fiz aqui, no capítulo 12 do nosso lar, fala que umbral é um lugar de acúmulo de energias, mas também de queimas de energias deletérias negativas que você acumulou por muito tempo. Então você vai formando aquilo. Então é um simulador do ambiente dele, aonde ele vai queimando energias e vai recebendo luz aos poucos, doses homeopáticas, e ele sem perceber está recebendo tratamento na casa. Ele acha que está no umbral, mas não está. Fantástico isso. Fantástico. E aqui, gente, o atendimento, o acolhimento fraterno se dá também aos trabalhadores da casa. Muito importante. Nós temos que saber enxergar aquele que está passando por um problema. O irmão não veio uma semana, o que aconteceu com ela? A Vânia está meio adoentada, né? Aí o mentor lá falou, olha, hoje nós vamos visitar a Vânia na casa dela. No dia seguinte, aí Vânia, o mentor falou que te visitou. Ai, ficou toda. Que era o chefe da equipe, né? Ficou... Você precisa ver a Vânia quando recebeu um dos trabalhadores da casa. Depois falou, ai meu Deus do céu, não acredito, eu recebi um espírito de luz. Eu acho que só recebo trevas. Todos têm capacidade. O mentor fala isso. Todos têm capacidade de entender. Acolhimento por tragédia, né? Quando acontece suicídio, que vai na mídia, né? Casos complexos, violência extrema, que acontece de vez em quando, sai nos jornais, comoção social, igual aconteceu no Rio Grande do Sul, desastres, acidentes. A gente faz acolhimento em reunião mediúnica. Quando aconteceu Mariana, uma reunião inteira dedicada a Mariana. Uma semana depois. Quantas vítimas da Covid eu atendi lá? Então, aconteceu uma coisa, desastre, assim, se a sua reunião é séria, você vai receber. Poxa, mas aconteceu lá em Belo Horizonte, estou recebendo Leopoldina, mas tem tanta casa espírita assim também não. Trabalho sério, não é muito não. Não tem fronteira. Né?
E não que não receba nos outros, mas essa comunicação é complicada. Eu atendi uma vez uma pessoa que estava com um problema com Chernobyl ainda, lá não sei aonde, né? O mundo espiritual não tem fronteira. Gente que se atende na reunião mediúnica de acidente achando que foi na Rio Bahia, não, foi lá em São Paulo. Cara, é interessante, essa fronteira não tem, cara. E aí, gente, eu agradeço. Não sei se vai dar tempo de fazer o exercício. Eu falo demais, eu peço desculpa, mas tinha muito mais coisa para falar, mas eu achei que fosse necessário. E trazer a experiência é a coisa mais gratificante, né? Nosso atendimento fraterno hoje, gostaríamos que tivesse mais adesão, não sei por que não tem, mas tem de vez em quando. A gente achava que ia ser uma multidão, né? Mas não é assim, mas de vez em quando vem uns casos mais complexos, né? Também tem gente que não é espírita, não compreende, mas muitas pessoas não espíritas procuram. Vocês estão atendendo animais. O acolhido não é o animal, é o dono do animal. Tem que olhar o dono como um doente também. Se o animal ficar doente, ele fica doente junto. Então, ele também é acolhido. O estabelecimento do animal depende da energia do dono. Se o dono deixar a vibração cair, o animal potencializa ainda mais. A doença, mais a energia do dono. Então, é um acolhimento também. Quando nós atendemos visita a doentes, o foco principal, eles acham que é o doente, mas não é. É o cuidador. O cuidador. O doente, muitas vezes, tem ciência inconsciente do problema que ele está passando. Sim. Na hora médium vinha saindo algo do paciente e esse cachorrinho transmutando. Então, ele foi trazido para ajudar no trabalho dela. Maíse Braga fala, né? As experiências com o Chico. O cachorro, quando desencarna, às vezes fica 3 meses com você lá ainda até treinando o outro. E ela fala também que tem aqueles que te protegem de energias más. Ele está lá te protegendo de energias más. Então é um mundo, e o gato, eu tenho um médium lá, um psicólogo médium no Tintino, ele tem 7 gatos. Ele fala que os gatos sentem energia ruim. E quando ele vê, e eles começam a rosnar todos eles. Então tem essa questão. O gato tem uma questão com energia. Parece que suga onde está. Transforma a energia, e o cachorro é igual a você mesmo, né? Ele sente com você. Então é muito interessante. E já teve atendimento que o cachorro foi o meio que a pessoa foi socorrida. Porque ele tinha saudade do cachorro, e o cachorro foi socorrido. Gente, tem tantas e tantas experiências, gostaria de compartilhar muitas e muitas, mas assim, o tempo é fim. Hein? Esses encontros é importante isso. Bom, eu trouxe os três casos. Como é que você vai fazer? Dupla? Tripa? Tem 12 aí com você? 2, 4, 6, 8, 10, 12. E assim, tem a narrativa, aí a orientação e a... Tchau, obrigado por ter paciência de me ouvir. Quer levar um estudo de caso para vocês verem em casa? Então, aqui não vai dar... Vai aqui igual baralho, escolhe um. Interessante. Então, tem aqui a narrativa, depois tem a orientação que está grampeada, aí vocês trocam ideia, e depois vem a orientação e a... Hã? Pode, eu trouxe muitos. Pode escolher, pode saber, fazer. Como é que é essa dinâmica aí?
Tem a narrativa, por exemplo, pressentimento falso. Aí vem a pessoa relatando o que aconteceu. Aí vocês trocam ideia. O que deveria ser feito nessa situação? Aí tem a orientação que foi dada até aqui e tem a análise do caso. Então aí vocês grampeiam e confiram que vocês pensaram está de acordo com, ou se vocês concordam ou não ou discordam da orientação aqui. Também pode. Tem onde? Tem 2, 4, 6, 8, 10. Pode ser um com 4, 3 grupos. Um com 4. Então forma aí, escolhem aqui.